Neste vídeo vamos falar sobre IRS. Nós sabemos que de 1 de abril até 30 de junho decorre o prazo para a entrega da declaração modelo 3 e anexos respeitantes às diversas categorias do IRS. Antes quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, da fiscalidade e das finanças empresariais. Esta é a rúbrica do Trate as Finanças por Tu. E é uma das rúbricas que desenvolvemos no canal do YouTube da Certiform Escola de Formação Prática. As matérias de IRS são matérias amplamente desenvolvidas em vários dos cursos práticos da Certiform, em especial aqueles onde tratamos de matéria fiscal. No site da Certiform, em certiform.pt, podemos consultar toda a oferta formativa que atualmente desenvolvemos em e-learning, na plataforma de e-learning da Certiform e em live streaming, com formação em tempo real. Os cursos da Certiform podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. A formação em e-learning, com uma ampla oferta formativa, e nomeadamente no que diz respeito ao IRS, o curso de especialização em IRS e Segurança Social é o curso onde a matéria de IRS é mais desenvolvida. Também amplamente desenvolvida no curso prático de Gestão Fiscal, onde tratamos do IRS, da Segurança Social, do IVA, do IRC e com os respectivos impostos diferidos. Também em matéria de IRS e já em live streaming, no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, desenvolvemos um módulo específico de IRS nesta mesma formação. Pode consultar os programas dos cursos fortemente práticos da Certiform no site da Certiform e ao entrar na formação que vai ao encontro das suas necessidades formativas, pode consultar detalhadamente os programas e fazer a inscrição através da ficha de inscrição que disponibilizamos em cada um dos cursos. Ao preencher a ficha de inscrição, se estiver a fazer a formação por e-learning, ser-lhe-ão atribuídas as credenciais para entrar na plataforma de e-learning da Certiform. Em live streaming vai também receber todas as orientações para que possa fazer parte da turma e na respectiva data de início do curso. As informações detalhadas poderão também ser solicitadas através do e-mail geral@certiform.pt ou dos nossos contactos telefónicos que estão disponibilizados no site da Certiform. Hoje vamos falar sobre uma questão da categoria G, a categoria dos incrementos patrimoniais, onde se determinam, por exemplo, as mais-valias. Vamos falar sobre o reporte de perdas. Vamos imaginar um determinado contribuinte que, num ano, obtém uma menos-valia e que depois, posteriormente, num ano a seguir ou posterior, obtém uma mais-valia. Será que a menos-valia pode ser deduzida à mais-valia obtida em ano posterior? Em que circunstâncias é que tal pode acontecer? Para tal, vamos dar um exemplo muito concreto. Vamos imaginar que um determinado contribuinte obtém uma menos-valia num determinado ano. Por exemplo, o Abel, em abril do ano 2019, decidiu vender ações que possuía. Há 3 anos, o valor de aquisição dos títulos, ou seja, destas mesmas ações, tinha sido de 39.990 euros. O valor da realização obtido com a alienação foi de 30.000 euros, tendo suportado despesas e encargos de 10 euros. Esta foi uma operação que, em 2019, o Abel declarou através do seu anexo G,
vender ações vai gerar uma mais ou uma menos-valia e é necessário o preenchimento do anexo G, das mais-valias e outros incrementos patrimoniais, e no caso concreto da alienação onerosa de valores mobiliários, ou seja, no caso concreto de ações, será necessário preencher o quadro 9 deste mesmo anexo G, quanto à alienação onerosa de partes sociais e outros valores mobiliários, matéria consagrada no artigo 10º, número 1, a linha B, do Código do IRS, conforme o próprio anexo G assim define. Aqui, as operações são devidamente declaradas neste mesmo quadro 9, nomeadamente o titular, o sujeito passivo A, o sujeito passivo B, o número de identificação fiscal da entidade emitente, o código da operação, no caso concreto da alienação onerosa de ações. Basta ir às instruções e trata-se do código G1. Aqui na página 14 das instruções nós temos o código G01, alienação onerosa de ações, pelo que, ao declararmos isto neste mesmo quadro 9, bastaria colocar o código de operação G01 para que a autoridade tributária saiba que se trata de alienação onerosa e, no caso concreto, de ações. A realização são os dados da venda, o ano em que vendeu, o mês e o dia e o valor da realização, que aqui, de acordo com o nosso exemplo, foram de 30 mil euros, ou foi de 30 mil euros. Depois o ano de aquisição, quando foi comprado ou compradas as ações, o mês e o dia, e o respectivo valor, que aqui foi de 39.990. E as despesas e encargos foram 10 euros. E a partir destes elementos é determinada a mais ou a menos-valia, que no caso concreto, através da fórmula, a mais-valia ou eventualmente a menos-valia é o valor de realização ou o valor da venda menos o valor de aquisição ou o denominado valor da compra mais as despesas e encargos, no caso concreto de ações, são as despesas de corretagem. Despesas relacionadas com a venda destas mesmas ações. Então, substituindo pelos nossos valores, temos 30 mil euros de venda menos 39.990, o valor da compra, e os 10 euros de encargos. Isto prefaz a verba ou o montante de 10 mil euros, mas negativos. Ou seja, esta operação gerou uma perda, uma menos-valia, porque no fundo vendeu o valor das ações por um montante abaixo pelo qual as tinha adquirido há 3 anos atrás. E, portanto, obteve uma menos-valia no ano de 2019. Só que, em 2021, o Abel volta a ter uma operação em que vai ter de preencher o anexo G, porque já em 2021 vendeu a sua casa e com esta operação ele obtém uma mais-valia de 50 mil euros. Portanto, o Abel em 2021 volta a ter de preencher o anexo G, só que agora, como vende uma casa, ou a sua casa, já vai ter de preencher o quadro 4, porque se trata de alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis, conforme o artigo 10º, número 1, a linha A do Código do IRS. Então, ele vai aqui definir o titular, os dados da venda ou da realização, o ano, 2021, o mês em que vende e o valor da venda. E depois, os elementos relativos à aquisição ou à compra do imóvel. O ano em que o comprou, o mês de aquisição,
o valor pelo qual tinha adquirido e as respectivas despesas e encargos. De todos estes dados, e sabendo que as mais ou as menos-valias resultam da diferença do valor de realização menos o valor de aquisição, e também contemplando na fórmula as despesas e encargos, pela fórmula eu já coloquei aqui, portanto já menciono que foi desta vez obtido um ganho, uma mais-valia de 50 mil euros pela venda da casa. Portanto, temos aqui dois factos. Uma menos-valia em 2019, uma mais-valia em 2021. A minha questão é, será possível compensar a menos-valia gerada pela alienação das ações em 2019 com o ganho ou a mais-valia obtida em 2001 e em 2021 na alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis, ou seja, a venda da casa? Por outras palavras, poderá deduzir a menos-valia apurada em 2019 na mais-valia obtida em 2021? Isto porque nós sabemos que o artigo 55 do Código do IRS define os termos em que será dedutível o resultado líquido negativo apurado em qualquer categoria. E a norma determina a possibilidade de dedução de perdas dentro da mesma categoria de rendimentos. Na verdade, se nós consultarmos este mesmo artigo, a legislação, basta consultarmos o próprio site das finanças, o portal das finanças, está em Informação Fiscal, Códigos Tributários, Código do IRS, e a dedução de perdas é uma matéria que é contemplada no artigo 55 do Código do IRS, a dedução de perdas. E este artigo 55 da dedução de perdas diz-nos que, relativamente a cada titular de rendimentos, o resultado líquido negativo apurado em qualquer categoria só é dedutível aos seus resultados líquidos positivos da mesma categoria e depois estabelece os vários termos em que tais deduções podem ser feitas. Mas o Código diz desde já que nós só podemos deduzir resultado negativo de uma categoria ao resultado positivo dessa mesma categoria. Isto já é uma informação importante. Mas a questão é que, para dar uma resposta, nós temos que analisar o seguinte. O IRS, ele admite a compensação de perdas com rendimentos positivos. Mas o respectivo regime comporta duas especificidades que nós temos de analisar. A primeira é a chamada comunicabilidade integral, e que consiste nas perdas de uma categoria poderem ser compensadas em rendimentos positivos de quaisquer outras categorias, mas dentro do mesmo período de tributação. A compensação integral, ela é admitida na categoria A, E e H, a categoria do trabalho dependente, de capitais e de pensionistas de pensões. Depois existe a comunicabilidade restrita ou reporte para a frente, e que consiste no facto de as perdas de uma categoria só poderem ser compensadas em rendimentos positivos da mesma categoria em anos subsequentes. E esta compensação restrita, também denominada por reporte, ela está prevista para as categorias B, F e G. E nós aqui estamos precisamente perante a categoria G. As menos-valias apuradas com a alienação de ações, elas apenas poderão ser dedutíveis às mais-valias obtidas nas operações que estão previstas nas alíneas B, C, E e F, G e H, do número 1 do artigo 10º, nos 5 anos seguintes e quando o sujeito passivo opte pelo seu englobamento.
Ou seja, quando no preenchimento do anexo G, quando ao preencher aqui o quadro número 9, e é feita uma pergunta ao contribuinte, em que ele, e tem a ver com a questão das opções pelo englobamento, em que o contribuinte deverá optar pelo englobamento desses mesmos rendimentos, a chamada opção pelo englobamento. Ora, relativamente a esta matéria, e analisando aqui a legislação, as menos-valias de ações, elas apenas podem compensar os ganhos futuros relativos a ações, e eu, portanto, estive a analisar aqui estas alíneas que a legislação refere, ações, obrigações, fundos de investimento, propriedade intelectual, etc. Mas não aqueles decorrentes da venda de imóveis. Então já está dada a resposta. Quando perguntava se poderá deduzir a menos-valia apurada em 2019 à mais-valia obtida em 2021, não. Porque a menos-valia de 2019 era relativa à venda de ações. E a mais-valia de 2021 é relativa à venda de uma casa, de um imóvel. Apesar de pertencerem à categoria G, ou seja, às mais-valias incrementos patrimoniais, as menos-valias das ações, elas não podem deduzir às mais-valias obtidas pela venda de um imóvel. Então a resposta que nós damos é que no caso concreto do Abel, apesar das duas operações estarem enquadradas na categoria G, que são os incrementos patrimoniais, a menos-valia resultante da alienação onerosa de outros valores mobiliários, ou seja, a menos-valia que resultou da venda de ações, ela não pode ser deduzida à mais-valia apurada na alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis, ou seja, a venda da casa. Porque as menos-valias de ações apenas poderão compensar os ganhos futuros relativos a ações, a obrigações, fundos de investimento, propriedade intelectual, etc., mas não aqueles que decorrem da venda de imóveis. Fica então assim dada uma resposta a uma dúvida que se nos pode colocar, matéria de IRS, uma matéria muito importante durante o próximo mês de abril e também o próximo mês de maio e junho, já que, do ponto de vista do IRS, decorre de 1 de abril até 30 de junho de 2022, o prazo para entregar o IRS relativo a 2021 e nesta altura são sempre colocadas bastantes questões sobre matéria de IRS. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.